Exercício 11 com você. Esse exercício é basicamente para a gente treinar a fórmula da distância entre pontos. É para calcular a distância entre o ponto A e B, C e D e assim sucessivamente. Lembrando que a fórmula da distância entre pontos, né, do A até o B, é sempre uma raiz e a gente subtrai os dois valores de x e subtrai os dois valores de y. Então, a gente consegue. Eu vou fazer esse passo a passo e os outros não. Os outros a gente vai fazer um pouco mais rápido. Então, aqui, menos 2 que é o x de A, menos 3, que é o x de B, ao quadrado. Y de A menos o y de B. Lembra dessa pegadinha aí dos sinais, né? Então, aqui vai ficar mais 2, tá bom? Ao quadrado, porque menos com o menos que já é da fórmula, certo? Então, esse resultado aqui dá menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Esse resultado dá 5. 5 ao quadrado dá 25 também. Tudo isso está dentro da raiz, então a raiz final é a raiz de 50, que é fatorável, né? A gente consegue fatorar, se é que existe essa palavra, né? Fatorar aqui embaixo, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Lembrando que o parzinho fica fora, né? A gente junta ali. Na verdade, a gente está tirando raízes parciais, né? A raiz de 25 é 5 aqui fora. E o 2 não tem raiz exata, então ele fica dentro da raiz. Então, 5 raiz de 2. Fechou. A partir daqui a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá certo? Então, a gente vai fazer aí a distância DC. Então, raiz também, só que vamos fazer e já colocar o resultado. Então, vai ficar menos 5 menos 0. Menos 5 menos 0 vai dar menos 5. Então, fica menos 5 ao quadrado. Menos 5 mais 1, aqui vai mudar, né? 5 mais 1 dá 6, então fica 6 ao quadrado. Começou a acelerar o processo. Então, vai ficar 25 mais 36. Isso tudo dentro da mesma raiz, né? E 25 mais 36 dá 61. Esse 61, ele não é um número primo, não dá para você dividir ele por nada, então ele permanece dentro da raiz, não dá para fatorar, fica assim mesmo, certo? Então, bora lá. Vamos fazer aqui a distância do E para o F, né? Aqui um pouquinho mais rápido. Então, 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Tá? Aqui eu já estou colocando um pouquinho mais rápido. E faz a subtração, eleva ao quadrado e coloca o resultado aqui. Menos 2 menos 0 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. E aí o resultado é raiz de 5. E fechou também, não dá para fatorar. E esse jeito, para você pegar mais uma vez, né, desse jeito rápido, do ponto G até o ponto H, essa distância aqui. Então, a gente faz a subtração, toma cuidado com o sinal, né? Menos 1 mais 3, vai mudar, porque fica menos menos, né? Menos da fórmula com menos da própria coordenada. Então, menos 1 mais 3 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a gente subtrai e eleva ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, vamos fazer com y. Subtrai e eleva ao quadrado. Menos 5 menos 2 dá menos 7. Menos 7 ao quadrado dá 49. Lembrando que ao quadrado dá sempre positivo. E aí dá 53. É isso aí. Essa aqui foi aqui o nosso exercício 11, tá certo? Bora lá para o nosso exercício 12. Esse exercício foi só para treinar a distância entre pontos e né, esse jeito aqui é o jeito mais rápido de fazer, né? Então você faz a subtração de cabeça, eleva ao quadrado de cabeça e depois você só soma e coloca na raiz. Pode fazer o processo completo, né, também. Exercícios agora da página 6. Exercício 12, né, para a gente finalizar esse vídeo aqui. Esse exercício, né, é um exercício de ponto médio. E o ponto médio nada mais é do que uma média aritmética entre as coordenadas. Então, o que a gente vai fazer? O ponto médio aqui, eu vou chamar ele de M, né, que a gente não tem muita criatividade, né? Então, a gente vai ter que tirar uma média aritmética entre os valores de x, então a gente soma e divide por 2. Menos 2 mais 3, considerando o sinal, tá? Para o x e para o y, a gente vai fazer 3 menos 2 e dividir por 2. Então, o meu ponto médio vai ficar 1 em cima e 2 embaixo.
E aqui 1 também, né? Vai dar 1 sobre 2 também. Então, esse é o meu ponto médio. Se você desenhar isso daí no plano cartesiano, esse ponto está exatamente entre o A e o B. Certo? A mesma coisa aqui, entre o G e o H. Vou chamar de M também, sem criatividade nenhuma. Entre o G e o H. Então, a gente soma e divide por 2. Né? Então, junta aqui, né? Vai ficar menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 dá menos 4. E a gente divide por 2. Essa é a coordenada x. A coordenada y vai ficar menos 5 com 2. Menos 5 com 2 dá menos 3. E menos 3 a gente divide por 2. Tá? As coordenadas vão ficar menos 2, que dá para dividir. E aqui, se você quiser colocar com vírgula, só que geralmente não se coloca, tá? Então fica assim, ó. Menos 2 e menos 3 sobre 2. Tá aí. Isso é ponto médio, certo? Nós vimos também na aula a questão do baricentro, né? A apostila não coloca aqui um exercício específico de baricentro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum exercício de baricentro. Cálculo do perímetro, cálculo do perímetro. Não, não tem, né? Eu acho que não tem um exercício específico de baricentro de um triângulo. Mas a ideia é assim, né? Só explicando rapidamente, se você tiver um triângulo, pontos A, B e C, e quiser calcular o baricentro. O que é o baricentro? É um ponto que é equidistante do A, do B e do C. Tá certo? Esse é um ponto equidistante. Então, a gente vai tirar uma média aritmética também, certo? Então, só que, como tem 3 pontos, a gente vai ter que fazer x de A, mais x de B, mais x de C, dividir por 3, uma média aritmética. A mesma coisa com a coordenada y, certo? Bora lá, então, né, para os próximos exercícios. A gente vai cortar esse vídeo, né, acompanhe essa playlist. E se você tiver com dúvida em algum exercício, como os exercícios são separados, cada vídeo tem 2, no máximo 3 exercícios, você pode acompanhar aí de maneira mais rápida e direto naquele exercício que você quer, certo? Até logo, até o próximo exercício.